As Confissões de Santo Agostinho. Capítulo 3. Revisões 426-7. 2 em romano, 6 em romano, entre parênteses, 22 em romano. Os 13 livros de minhas confissões louvam a Deus justo e bom por minhas ações boas e más, e incitam o intelecto e o afeto humano a se dirigir para ele. Enquanto isso, no que me diz respeito, é isso que me proporcionaram quando as escrevia, e ainda me proporcionam quando as leio. O que os outros pensam disso, vejam eles mesmos. Mas sei que agradaram e agradam a muitos irmãos. Do 1º ao 10º livro trata de mim mesmo. Nos 3 últimos, das Escrituras Sagradas, de onde está escrito: no princípio Deus fez o céu e a terra, até o repouso do sábado. No livro 4, confessando a miséria de minha alma pela morte de um amigo, ao dizer que de certa maneira nossas almas se tornaram de 2, uma só, acrescento: por isso talvez tivesse medo de morrer, porque não queria que morresse inteiramente aquele que tanto amara. Isso me parece mais um leve exercício oratório do que uma grave confissão, ainda que sua inépcia seja temperada em alguma medida pela inclusão de um talvez. E o que disse no livro 13? O firmamento criado entre as águas espirituais superiores e as corporais inferiores, não foi dito com a devida consideração de fato. A questão é muito obscura. A obra começa assim: Tu és grande, Senhor. Carta 231 a Dário, 427-8. 6. Recebe então, meu filho, recebe, homem bom e cristão, não da superfície, mas na caridade cristã. Recebe, digo, os livros que pediste de minhas confissões. Vê-me neles, não me louva mais do que eu mereça. Crê em mim por eles, e não em outros sobre mim. Ali me observa e vê por mim mesmo o que eu fui em mim mesmo. E se aprovares algo em mim, louva comigo por isso, não a mim, mas quem eu quis louvar falando de mim, porque ele nos fez e não nós mesmos. O dom da perseverança, 428-9, 20 em Romanos 53. Qual de minhas obras conseguiu ser conhecida mais amplamente e com maior aprovação do que minhas confissões? Essa também foi publicada antes que surgisse a heresia pelagiana. Nota de rodapé. Segundo Pelágio, a salvação do homem dependia apenas dele mesmo. As teses de Pelágio, a quem Agostinho se opunha, a sua doutrina, começaram a circular por volta de 410. Fim da nota de rodapé. E nela eu disse como razão ao nosso Deus, e disse repetidamente: concede o que ordenas e ordenas o que queres. Pelágio não pôde tolerar essas palavras, quando foram citadas em Roma, em sua presença, por um irmão colega de bispado seu, e contradisse quem a citava com certa ênfase, quase brigando com ele. Mas o que Deus ordena primeira e mormente, senão que acreditemos nele? E isso ele mesmo o concede, se é dito com razão, concede o que ordenas. E naqueles mesmos livros, entre os que narrei de minha conversão, pela qual Deus me converteu à fé que eu devastava por minha miserabilíssima e louquíssima tagarelice,
Lembram o que narrei para demonstrar que me foi concedido de não morrer pelas lágrimas fiéis e cotidianas de minha mãe? Onde predicava que Deus converte as vontades dos homens, não apenas afastadas da justa fé, mas até contrárias a ela. Fim das revisões. Bom, pessoal, esse revisões é algo que eu creio que deveria estar no final do livro, mas na tradução que eu tenho, veio no início. Provavelmente, nós vamos ler textos desses parágrafos e aqui estão a revisão desses parágrafos, ok? Não sei se eu vou lembrar na hora e me ater e voltar para cá, para relê-lo com essas revisões. Mas a partir do próximo capítulo, nós vamos entrar definitivamente no livro de Agostinho, com as próprias palavras, espírito e vontade dele. Até a próxima leitura.